Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Edivânia Reis, criadora do Mundo de Fotógrafo, e hoje eu vim mostrar para vocês aqui um pouquinho mais do Lightroom. Isso mesmo, você que é fotógrafo, está começando a ingressar agora na fotografia, ou até mesmo fotografa, mas sempre fotografou em JPEG, vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do mundo do Lightroom, explicando algumas coisas básicas, como que funciona e por que é tão importante você aprender a editar no Lightroom, ao invés de você fazer a sua fotografia pronta no JPEG e você não ter a opção de fazer edição. Então vamos lá, gente, a gente tá, fechar aqui a área de trabalho, vamos acessar aqui o Lightroom e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço desde o comecinho. A minha pasta tá guardadinha lá, salva já com um arquivo que eu salvei, descarreguei do meu cartão de memória. Então é muito importante vocês terem gravado em 2 locais, gente. Backup é importantíssimo para o fotógrafo, então você precisa ter backup do seu trabalho. Chegou do trabalho, você precisa fazer o backup. Aconselho fazer no Google Drive e fazer também na nuvem, ou você fazer também no HD, você ter acesso a locais fáceis para você poder estar pegando o seu trabalho. A gente vai estar fazendo uma nova exportação aqui. Essa daqui foi uma exportação que eu fiz ontem para a gente apresentar o nosso vídeo. E agora eu vou estar exportando o meu trabalho de edição aqui, vou mostrar para vocês. O meu trabalho está gravado aqui dentro do meu HD. Então aqui eu tenho todas as pastas para edição, trabalho 2025, 2024, então vamos lá. Eu vou editar agora um ensaio de gestante. Então vou editar um ensaio agora da Rayane, isso mesmo. Não, da Anne Carolina. Anne Carolina que a gente vai fazer a edição. Então vou dar 2 cliques. Vou clicar em selecionar a pasta e automaticamente ele vai jogar para o Lightroom todas as fotos em RAW. Isso mesmo, gente. RAW ou NIF, que é a mesma coisa. Então aqui, ó, eu tenho todo o meu trabalho jogado aqui na pastinha dentro já do Lightroom, tá? Então agora eu vou jogar para a parte de importar, para essas fotos ser importada para o Lightroom. Então ela vai estar fazendo o processo aqui de importação, exportação na verdade, tá vindo para cá. E agora eu vou selecionar porque tem muito lixo, tem muita coisa aqui que eu não vou usar. Dica preciosa também, gente, não faça exclusão das fotos antes de você jogar pro Lightroom, tá? Eu tenho coisas aqui que eu fiz teste antes de fazer a edição, então vamos lá. Aqui eu tenho uma quantidade de 184 fotos, 184 cliques, né, da minha cliente aqui, gestante. Então agora que vai começar o trabalho bruto de eu selecionar o que eu vou entregar para ela. A minha fotografia eu entrego em média de 30 a 40 digitais para o cliente, mas eu seleciono bem mais para poder estar fazendo essa entrega, tá? E depois o cliente escolhe já a foto. Então eu vou selecionar todas as fotos aqui que eu acho pertinente, que vai tá fazendo uma boa entrega, fotos, né? A hora que eu for editar, por enquanto eu tô dentro da biblioteca, né? Você que tá começando agora, esse mundo aqui do Light, ele é bem, né, extenso, tem bastante coisa, então eu tô dentro da biblioteca aqui, onde eu vou fazer a seleção. Então eu abri a minha biblioteca, automaticamente quando eu exportei ele já veio para dentro da biblioteca, e aqui eu vou marcar com uma estrelinha todas as fotos que eu quero fazer edição desse trabalho. Então eu vou estar selecionando todas as fotos aqui que eu quero editar para entregar para essa cliente. Então aqui é uma seleção, né, bruta do que eu vou estar enviando para cliente. E eu não envio, gente, arquivo cru para o cliente, arquivo sem edição. Então, outra coisa também, eu não deleto nenhum arquivo bruto até a entrega para o cliente. Talvez o cliente não gostou da edição, não gostou de alguma coisa, e se você deletar esse arquivo, você não terá mais acesso ao arquivo. Então, depois que você entregou para o cliente gostou da foto, aí você vai deletar o arquivo original e ficar só com o arquivo gravado, tá bom? Então aqui eu estou selecionando todas as fotos que eu acho pertinente para poder estar fazendo essa entrega. Não estou fazendo contagem, estou selecionando mesmo as que eu gostei. Esse é meu estilo de trabalho. Talvez caso você queira
selecionar já a quantidade certa, fica ao seu critério. Mas eu prefiro selecionar boa quantidade de arquivo. Até mesmo, gente, nós fotógrafos temos direitos autorais sobre o trabalho realizado. Porém, esses direitos autorais precisam estar sendo assinados pelo cliente no ato do contrato dele, no ato que o cliente contrata esse pacote. Então, eu vou selecionar aqui todas as fotos que eu acho pertinente para esse trabalho. E depois daqui da seleção, eu vou estar indo para a revelação. Isso mesmo, a parte da revelação, aonde eu vou fazer a edição do trabalho. Então, aqui eu vou selecionar todo o meu trabalho. Tem bastante foto. Até mesmo essa gestante aqui, gente, ela veio fazer um ensaio muito em cima da hora. E eu fiquei sabendo que ela já teve o bebê. Ela não chegou nem a receber o arquivo, porque acho que ela veio e na outra semana, no comecinho da outra semana, ela já teve o bebê. Então, como a gente tem contrato, que a gente tem um prazo de entrega de trabalho, né? Eu não consegui enviar o trabalho para ela antes dela ganhar o neném. Mas a preocupação dela era outra, ela conseguir fazer as fotos antes de ter o bebê. Porque ela estava muito em cima e ela achou que não ia conseguir fazer. Então aqui, gente, eu estou selecionando. A foto está em miniatura, eu não consigo ver se ela está desfocada. Mas essa questão de selecionar mais é por isso. Se eu seleciono uma foto que está desfocada, depois eu vou excluir essa foto e vai ter outra no lugar. Então aqui eu estou selecionando todas as fotos que eu acho, né, pertinente para entregar para essa cliente. E o muito importante também, gente, no ensaio de gestante, quando você começa, aqui eu já tô falando de roupas e acessórios, né? Enquanto eu tô fazendo seleção aqui para conversar com vocês um pouco, você tem que saber que roupa que você bota na sua cliente, porque isso conta muito na edição do seu trabalho. Você precisa ver, na hora que a sua cliente chega no estúdio, você precisa analisar que tipo de roupa vai ficar boa naquela cliente para fazer um ensaio fotográfico. Você precisa ser praticamente, além de fotógrafo, personal stylist. Isso mesmo, gente. Você precisa ver se a gestante quiser usar uma roupa que não vai ficar muito bem, você precisa já indicar para ela que aquela roupa não vai cair bem para ela, aquele figurino. E aí você vai direcionar ela sem ela perceber, para usar outros figurinos, né? De uma forma sutil, que não desagrade a sua cliente ou, né, cause algum estresse a mais, né? Hoje em dia a gente tem que tomar bastante cuidado, sendo fotógrafo, a questão, às vezes a pessoa é um pouquinho mais gordinha, ou até mesmo é muito magrinha, tem roupas que às vezes não vai ficar legal. Então, você precisa saber como que você vai direcionar essa cliente para estar realizando o ensaio. Então, aqui, gente, eu selecionei bastante foto. Ó, gente, vocês podem ver que o nosso ensaio fotográfico é bem extenso. Esse aqui foi o pacote que ela contratou. E agora chegamos na nossa finalização aqui da seleção das fotos. Então, eu fiz a seleção bruta aqui e deu em média 96 fotos de 184, mas olha como que já diminuiu. Então eu tenho 96 fotos para editar. Essa é a minha forma de trabalho, gente. Eu prefiro editar porque eu gosto de ter material de trabalho para usar para propaganda, né? Então eu fiz minha seleção, estou na biblioteca. Da biblioteca eu vou pular para a revelação, né? Porque eu já fiz aqui a seleção aqui com a estrelinha, uma estrelinha quer dizer que são as fotos que eu selecionei. Então, vamos conhecer um pouquinho o Lightroom para você que não conhece. Então, eu já estou dentro da revelação. Esse lado aqui é o lado que eu tenho todos os meus presets. Então, gente, eu já trabalho há 10 anos com fotografia. Então, aqui eu tenho bastante presets. Tem presets também que eu já perdi porque fiz atualização do Lightroom. Mas aqui eu tenho todos que eu gosto. E eu vou falar a verdade para vocês que eu uso pouquíssimos, né? Porque ó, não existe preset que vai ser 100%, mas eles ajudam muito na sua edição. Por exemplo, eu fotografei, né? Vamos voltar aqui pro começo, nossa primeira edição. A foto tá totalmente crua aqui.
aparecendo o teto e tudo. Então agora eu vou começar a fazer a minha edição com esta foto aqui. Então o que eu vou fazer primeiro antes de jogar meu preset? Porque se eu jogar meu preset com essa foto escura, qualquer preset que eu jogue aqui não vai ficar bom. Então primeiro eu vou, né, esse lado aqui é o lado que a gente tem da nosso quadro para edição. Temperatura, exposição, contraste, realce, né? Tudo que você vai usar aqui, textura, claridade, tudo que você vai usar para fazer a sua edição fotográfica aqui. Então, indico você está começando agora, comece pelo básico. Então, vamos lá, o que eu preciso melhorar na fotografia, basicamente, para ter uma boa fotografia? É exposição, contraste, realce, sombras e brancos e pretos e textura. Ponto. Não mexa muita coisa na sua foto. Então, vou aumentar a exposição. Pronto, aqui eu já tenho uma foto. Primeira coisa, eu vou dar um zoom. Dou um clique, vou dar um zoom para ver se a foto não está desfocada, gente. Se a foto estiver desfocada, já descarta essa foto. Nunca envie a foto para o cliente desfocada, porque você vai arrumar um verdadeiro problema com esse cliente. Ele vai querer a foto focada. E por mais que você use inteligência artificial, talvez não vai ficar do jeito. Então aqui eu já puxei a exposição e um pouquinho do contraste, que eu não gosto da minha foto muito contrastada. Porém, agora eu vou para os meus presets. Meus presets aqui, gente, eu tenho do de gestante e newborn. Então, de gestante, o que eu costumo usar? Mais o pele de bebê e o pele de gestante. Eu gosto mais do pele de bebê. Então, eu já lancei ele aqui, porém, agora eu vou ter que puxar mais um pouquinho na exposição. Então, aqui, gente, ó, como que já ficou. Vou colocar o antes e depois para vocês verem, ó. Só de fazer exposição, um pouquinho de contraste e colocar o preset pele de bebê, porque ele já dá uma iluminada na cara da gestante. Então, aqui eu tenho já a minha foto pré-editada. Então, vamos para o segundo parte, né, que é o nosso recorte. Então, eu vou vir na sobreposição de corte, que é essa segunda figura aqui. Vou clicar, vou segurar o Shift para a foto ficar cortada no padrão, gente, 10 por 15 quando você for revelar. Hoje em dia as pessoas não se preocupam muito com isso, porém precisa se preocupar. Porque se eu venho aqui e aperto na forma de corte livre, ela vai cortar sem estar no padrão. E depois você, para mandar essa foto para o cliente, quando ele for revelar, vai dar um problema. Então, o que eu preciso fazer aqui de edição? Primeiro, gente, eu trabalho com 2 monitores. Eu trabalho com o meu monitor do notebook e trabalho com o monitor maior. Hoje eu tô gravando direto aqui para vocês, senão eu vou ter que ficar virada para esse lado aqui. Mas para eu ter definição de padrão, porque um monitor meu é um pouquinho mais amarelinho e o outro já tem bastante contraste. Mas quando eu imprimo, ele já sai no contraste do monitor grande. Mesmo o meu notebook sendo padronizado, ele já tá calibrado para fotografia, sempre tem um errinho, gente, de um monitor pro outro nunca fica igual. Então eu vou estar dando uma olhada aqui pro outro monitor, ele tá aqui bem branquinho, e aqui eu tenho uma manchinha, gente, uma pequena manchinha. Como que eu vou tirar essa manchinha? Vou fazer tudo por aqui mesmo, vou em mascaramento, clico aqui, aí eu venho no pincel, vou diminuir o meu pincel e eu vou clicar aqui. Então, ele já vai fazer o mascaramento, ó, já tirou. Dou Enter e pronto. Então, o que eu preciso editar mais nessa foto? Eu acho que ela ainda tá um pouquinho escura, então eu vou puxar um pouquinho da exposição aqui. E vou jogar um pouquinho de realce nessa foto. Eu gosto da foto bem clean, gente. Não gosto de foto que esteja com muito filtro. Esses filtros vintage, eles saem da moda, depois você vai entregar o trabalho para o cliente e ele vai ficar um trabalho feio. Então, o seu trabalho precisa ser entregue assim, clean, tá? É um trabalho que não vai sair da moda e o seu cliente não vai deixar de gostar do trabalho. Então, esse daí é nosso primeiro passo a passo do nosso Lightroom. E a gente vai ter aqui a nossa segunda aula para a gente fazer mais edições. Então segue o canal, compartilha, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações, que a gente vai ter muito conteúdo aqui
Todas as dicas possíveis de fotógrafo você vai ter aqui no nosso canal Mundo de Fotógrafo. Segue o nosso Instagram também, Mundo de Fotógrafo, que a gente vai ter muito conteúdo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.